Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 34 nos apresenta uma situação complexa envolvendo a filha de Jacó, Diná, e a cidade de Siquém. Essa narrativa começa quando Diná, a filha de Jacó e Lia, sai para visitar as mulheres da terra de Siquém, onde sua família havia se estabelecido. Gênesis capítulo 34, versículo 1. Durante essa visita, algo profundamente injusto acontece, envolvendo Siquém, filho de Hamor, o príncipe da terra. Esse incidente coloca em movimento uma série de eventos que têm um impacto duradouro sobre a família de Jacó e os habitantes da cidade. Após esse acontecimento, Siquém, que havia agido de forma inadequada, busca reparar a situação, pedindo que seu pai, Hamor, vá até Jacó para negociar um casamento com Diná. Gênesis capítulo 34, versículos 2 a 4. Esse pedido de casamento pode parecer uma tentativa de restaurar a honra de Diná e criar uma aliança entre as duas famílias. No entanto, as emoções já estavam à flor da pele, especialmente entre os irmãos de Diná. Quando Jacó e seus filhos descobrem o ocorrido, eles ficam profundamente indignados. A desonra sofrida por Diná era uma afronta à família, e os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, estão prontos para tomar uma ação severa em resposta. Gênesis capítulo 34, versículos 5 a 7. A cultura da época dava grande valor à honra familiar, e esse sentimento de proteção por Diná move os irmãos a planejar uma vingança. Enquanto isso, Hamor tenta negociar a situação de maneira pacífica. Ele propõe um acordo não apenas para o casamento de Siquém com Diná, mas também para que os dois grupos formem uma aliança mais ampla, casando entre si e compartilhando terras. Gênesis capítulo 34, versículos 8 a 10. Hamor e Siquém oferecem generosidade e uma possível união pacífica, mas os irmãos de Diná têm um plano em mente, motivado pela justiça que queriam trazer à sua família. Simeão e Levi então respondem com uma proposta. Eles afirmam que aceitariam a oferta de casamento sob uma condição: que todos os homens da cidade fossem circuncidados, assim como eles e os demais membros da família de Jacó eram. Gênesis capítulo 34, versículos 13 a 17. Siquém, desejoso de se casar com Diná, concorda prontamente com a condição. Com isso, Hamor e Siquém convencem os homens da cidade de que a circuncisão seria um pequeno preço a pagar pelos benefícios de se aliar à família de Jacó. Gênesis capítulo 34, versículos 18 a 24. 3 dias depois, enquanto os homens de Siquém ainda se recuperavam do procedimento, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomam medidas drásticas e atacam a cidade. Eles eliminam os homens, saqueiam os bens e levam mulheres, crianças e todo o gado como espólio. Gênesis capítulo 34, versículos 25 a 29. Essa ação foi um reflexo da fúria e do desejo de vingança que dominava seus corações. Eles não buscaram uma solução pacífica ou equilibrada, mas escolheram um caminho de violência. Quando Jacó descobre o que Simeão e Levi fizeram, ele fica extremamente preocupado. Sua maior preocupação não era apenas a violência de seus filhos, mas o risco que isso trazia para sua família. Ele temia que as tribos vizinhas, ao ouvirem sobre o massacre, se unissem contra ele e atacassem toda a sua casa. Gênesis capítulo 34, versículo 30. Jacó sabia que sua família, embora numerosa, não tinha força para resistir a um ataque de tantas outras tribos. Simeão e Levi, no entanto, se justificam, dizendo que não podiam permitir que sua irmã fosse tratada de forma indigna. Gênesis capítulo 34, versículo 31. Para eles, sua ação foi uma defesa da honra de Diná e da família. No entanto, a gravidade de sua resposta mostra o quanto a busca por vingança pode sair de controle e resultar em consequências ainda mais sérias. Este capítulo nos ensina sobre as consequências de ações impensadas e violentas, mesmo que motivadas por um desejo de justiça. Jacó, ao final do capítulo, se vê em uma posição delicada, preocupado com a sobrevivência de sua família após os eventos em Siquém.
O texto também nos convida a refletir sobre como a vingança pode trazer consequências ainda mais danosas e que buscar a justiça de maneira descontrolada raramente resulta em paz. Se você quiser conhecer mais detalhes, é importante ler o capítulo 34 de Gênesis na íntegra para entender como os eventos se desenrolam e refletir sobre o contexto e os valores daquela época. A Bíblia oferece essas narrativas não apenas como um relato histórico, mas também como uma oportunidade de refletirmos sobre nossas próprias ações e decisões. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.